esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só aumenta um pouquinho este som. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, iniciando também esse primeiro domingo do mês vocacional, que celebramos aqui no Brasil, temos aqui um grande tema, né? Lembrando um pouco semana passada, da qual o Senhor fez a multiplicação dos pães, dos 5 pães e dos 2 peixes, e alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Esse segmento do tema que hoje temos mostra agora, de fato, que Jesus se faz alimento, e o alimento pleno para cada um de nós, né? O alimento de plenitude que também nos dará a plenitude da vida eterna. Lembremos em outras ocasiões do Evangelho, outras passagens, né? Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele sempre. Jesus se faz alimento, e nós, voltando sempre para esse tema do alimento, nos perguntamos: para que serve o alimento? É nada mais, nada menos para nos dar a energia necessária para todas as atividades que prosseguem na nossa vida, né? Não só a vida física, mas principalmente no tema que estamos falando hoje, a vida espiritual. Lembrar do nosso batismo, né? Sempre o nosso batismo. Se somos batizados, feitos filhos e filhas de Deus, né? E somos, de fato, como São Paulo diz, não tem como viver a vida do cristão sem se alimentar da palavra do Cristo e principalmente do seu corpo e do seu sangue. Não dá para ser cristão se nós não vivermos plenamente o sacramento da Eucaristia que nos foi dado pela Igreja, né? E há tantos e tantos anos.
Então, valorizar a Eucaristia é o primeiro ponto, né? No mundo que muitas vezes, como nós acompanhamos, né, recentemente aí nas Olimpíadas, a abertura, se faz cada vez mais do jeito que se quer, da maneira como se quer, depois tenta explicar de uma outra forma, não era bem isso, não era bem aquilo, era outro banquete, não era a Santa Ceia, e aí só dá mais confusão, onde cada vez mais se menospreza o sacrifício de Cristo, né? Uma coisa é certa, Cristo continua sempre se doando, da mesma forma, sempre, né? É Ele que se faz presente na nossa vida como alimento. Tomai e comei, tomai e bebei. Cristo não quis inventar nada, absolutamente nada, que não fosse o suficiente para garantir a sua presença no meio de cada um de nós. Então hoje, falar do pão da vida, né, que é Ele próprio, nos recorda a liturgia. Nós estamos aqui escutando a primeira leitura do livro do Êxodo, né? E nós coloquemos-nos na presença e na situação daquele povo. Um povo que foi escravizado por mais de 400 anos. E de repente a ação de Deus através de Moisés, de Arão, acontece a libertação. O que é ser escravo? É não ter direito absolutamente a nada. Você está num lugar, você tem até a sua casa que não lhe pertence, você tem as coisas que também não te pertencem, você tem ali uma plena dependência daquele que você pertence, que no caso era o faraó, né? No tempo aqui. Então, cabe a cada um de nós, é bom ser escravo ou é bom viver em liberdade? É bom viver em liberdade, não é verdade? E é isso que Deus faz pelo seu povo. O liberta, o tira do Egito, né? E o tira, como diz a Escritura, com mão forte, para que o faraó veja que somente Deus é Deus e o faraó não é Deus. E o povo precisava experimentar isso muito forte. Por isso nós vemos e lembramos o relato, né? O relato da saída do povo. É isso? As 10 pragas que foi necessário acontecer, a abertura da força de Deus no mar, a passagem dos filhos pelo meio do mar. Deus vai libertando não só da questão física, mas também da questão de dependência, de achar que nunca terá uma experiência para caminhar no meio do mar da vida, né, com seus próprios pés, como filho e filha digno, né? Isso é muito interessante. Veja e lembre o que Deus fez. E esse povo passa a caminhar, né? E caminha ali. Só que vai passando uma semana, 2, 3, 4, um mês, e o alimento que eles tinham trazido do Egito acabou. Lembrar que foi uma grande multidão que saiu, né? Uma grande multidão que saiu, né? E essa multidão começa a ter as suas necessidades organicamente. É muito comum sentir fome no dia a dia. É algo nosso, não é verdade? Da hora do almoço, fome. A hora da janta, fome. À tarde, alguma coisa ali. Sim. A questão da fome é colocada aqui hoje para realmente nós lembrarmos, não o aspecto físico, mas lembrarmos do que fez esse povo que foi recém-libertado. Diz aqui muito claro, né? Na primeira leitura, que diz assim: a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão. A primeira coisa, quando algo não nos satisfaz, quando tira a nossa segurança,
é a murmuração contra alguém. E contra alguém, normalmente, em primeiro lugar, é contra o próprio Deus. Foi isso que o povo fez. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Mas Deus está tirando você do Egito para que você viva como um filho, uma filha liberta. Viva sem prisões, sem escravidão, sem dependência. Agora eu estou pedindo para que Deus tivesse acabado com a minha vida, estando lá ainda no Egito. Olha a situação, né? Quando nos sentávamos junto às panelas de carne, o que é melhor? Ser livre e viver da providência de Deus, que nunca deixou faltar nada ao povo, ou querer voltar para a situação do Egito? Em outra parte a gente vê, né? As cebolas do Egito eram melhor. Agora imagina você comendo cebola no Egito. É uma alimentação adequada? Porque o escravo, ele come o que der na telha que o seu senhor der. Hoje tem um pouco de arroz. Hoje tem cebola. Cebola? Ai, que saudade da cebola do Egito. É assim que o povo fala. Então, o perigo que cabe a cada um de nós é não ver, não aceitar, não admitir, não trazer para si a experiência de libertação que Deus colocou no meio do povo e coloca ainda nos dias atuais. Você foi libertado de quantas questões que te escravizavam na sua vida? O que te escravizava na sua vida? O que escravizava o povo era o faraó. E Deus derrotou o faraó. Quais são os faraós que precisam ser derrotados na sua vida? Ou que Deus já derrotou, mas de repente não ficou do seu agrado na história e você quer voltar para trás. Lembremos que caminhamos com Cristo e Cristo sempre vai adiante, na frente de cada um de nós. Nós seguimos o Mestre. Não voltamos para trás. Cristo não veio a esse mundo para que você volte atrás na vida. Não, Ele veio, fez presente, se faz pão da vida, alimento da vida definitivo, para que você tenha suficientemente o dom da fé para chegar à vida eterna. Terra prometida. Agora, se você quer chegar à terra prometida murmurando contra Deus, que tudo faz, querendo regressar à tua história, é dizer que você está dizendo para Deus: olha Deus, você não fez bem a minha história. Eu preciso comandar, eu preciso voltar para que a história seja refeita. Você tira Deus da história e o que sobra de você? Murmuração, e um homem e uma mulher sem fé em quem o salvou, em quem o libertou. Quais são os faraós que você tem na sua vida? Para pensar do que você precisa se libertar. De manias. Antes das manias, todos nós precisamos nos libertar dos pecados. Nós não nos libertamos dos pecados. Nós pedimos que Deus perdoe os nossos pecados. E Ele oferecerá o perdão e a liberdade, a graça que vem para cada um de nós, de levarmos uma vida santa. As coisas não são à toa, né? E a gente tem que aprender a não caminhar como diz São Paulo. Não continueis a viver como vivem os pagãos. Nós não somos pagãos. Nós somos filhos e filhas amados, batizados. Deixa as suas atitudes do passado. Deixa os teus faraós. Deixa o teu Egito, que Deus vence por você. Essa situação, né, de faraó, de Egito, de escravidão, de pecado, de murmuração, são os sinais de hoje da liturgia, para que você veja que Deus vem aonde exatamente você está escravizado. Deus fará um milagre. É
fome que o meu povo tem? Pois é. Eis que farei, o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover para vós. Vós no sentido pleno, não para você que não reclamou, para você, para vós, os que estavam firmes e os que estavam murmurando. O pão do céu. Aqui você entende um pouquinho que Jesus, mais de 2000 anos, falou na frente. O que nós falamos no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. Muito bem. Aqui, o povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia. Olha aí a ligação. Viver de confiança para experimentar a providência. Por isso Deus não deixou o povo recolher um monte de coisa. Deus viu, então vamos guardar. Quando acaba, o povo ia murmurar de novo. Não, o suficiente. Experimente a providência. Por isso Deus diz aqui, o povo sairá diariamente. Vivamos a nossa vida diariamente. Mas eu preocupo com a mãe. Sim, não é erro você se preocupar. O erro é fazer da preocupação um lugar que você deixa você entrar de novo como Deus e tira o Deus da vida. O teu futuro depende de como você vive hoje. Porque o futuro você não sabe. E nem eu, nem vocês. A gente fala sempre, não sei se eu saio daqui. Realmente ninguém sabe. Ninguém sabe. Passa uma pessoa aí e resolvi dar um tiro em alguém. Pegou justo em você. Nossa, tanta gente para pegar, pegou em mim. E aí? Então, a providência é viver a graça de Deus, confiante que amanhã a graça se repetirá. Se você se manter fiel, agradecido, convicto de que Deus cuida de você, como cuida do povo. É isso? Muito bem. Pão que ficou preso nos galhos. Codornizes à noite. Pão e carne. Pão e carne. O pão que é o corpo, a carne, o corpo de Cristo. Deus sempre saciará com sua presença. E Cristo fez isso plenamente. O Filho está presente, porque é o Filho que nos leva ao Pai. Porque o Pai está sempre cuidando de cada um de nós na história. Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Será que temos aprendido isso? Nós sabemos e reconhecemos? Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Veja a sua vida quando você age sem a luz de Cristo, que você recebe no batismo. Recebe a luz de Cristo para toda a sua vida. Apaga a luz de Cristo. O que acontece? O teu comportamento não é de filho e filha de Deus. O teu egoísmo, a tua murmuração, os teus pecados somem. Não imiteis os pagãos. Viva como quer o Deus da vida. Por isso, viva a vida plena e não seja contra a vida. Por isso que a igreja bate tanto nessa tecla. É isso? Nós somos contra o aborto, porque o aborto não é vida. Nós somos contra a pena de morte, porque a pena de morte não é vida. É acabar com a vida. Só que temos que ser ali bem a favor das convicções com palavras e atitudes. Não adianta sair daqui e alguém te assalta e você fala assim, simplesmente, bandido tem que morrer mesmo, porque tirou o que era meu. Acabou tudo, você está vivendo como um pagão. Se tirou o que era seu, Deus providenciará que você, com saúde, com fé, com saúde, com graça, conquiste de novo. Dói no momento? Claro que dói. Ninguém gosta de perder, não é verdade? Ninguém gosta. Imagina se Deus gosta de
entre aspas, perder um filho seu e uma filha sua. Mas Cristo veio para resgatar a todos, para que ninguém se perca. Lembra a oração de Cristo sacerdotal? Tu me destes todos esses, eu quero que todos esses não se percam, estejam comigo. Isso que nós temos que entender. Então, meu irmão, renuncie à vossa existência passada. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não se corrompa com os efeitos das paixões que enganam, como diz São Paulo. Se renove o vosso espírito e principalmente a vossa mentalidade. Entenda que você não pode ser e ter uma mentalidade que não vem da força do Espírito Santo. Você é um cristão. Então, cuidado com o que você diz. Porque o que você diz afeta os outros e se transforma em grandes murmurações. Aqui o povo veio primeiro a Moisés e a Arão murmurar, falar, e depois despejou murmuração. Eu quero o Egito. Lá não era assim. Eu quero carne, eu quero ser... Primeiro veio falar, depois despejou a murmuração, o povo inteiro. Então, uma atitude nossa pode levar os outros a achar que o negócio está certo e Deus é que está errado. Veja Jesus no Evangelho. Por que vocês estão me seguindo? Jesus, semana passada, disse assim, não é verdade? Vou me afastar, porque o povo, depois que comeu bem o povo, sobrou 12 cestos, queria fazer Jesus rei, quebrou todo o momento ali, que Jesus se afasta com os seus. E o povo, o que fez hoje? Quando a multidão viu que Jesus não estava mais ali, onde fez o milagre, semana passada, nem os seus discípulos rapidinho subiram para as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum, longe da onde estavam. Cafarnaum é uma distância boa ali. E Jesus pergunta: por que vocês estão aqui? Querem escutar uma palavra? Querem ser educados? Vocês estão aqui porque comeram, se saciaram e querem de novo. Querem o físico. Querem fazer de mim apenas um solucionador da sua fome, dos seus problemas. É duro, hein? Chegar numa situação dessa. O povo, infelizmente, não entendeu. Como nós muitas vezes não entendemos, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Perguntaram para Jesus. Senhor, o que eu faço? Qual é a condição primeira de cada um de nós? É ter fé. Nada se faz se você não acredita em Jesus. Por que você quer correr atrás de Jesus? Se você não tem fé nele, para que você se diz cristão? Jesus disse, A obra de Deus é que acrediteis, que você tenha fé naquele que ele enviou. Quem ele enviou? Cristo. Eu tenho ou não tenho fé em Cristo? Se eu tenho fé, eu sigo. Agora, se eu apenas quero Cristo para resolução de problemas, não me torno um homem de fé, nem uma mulher de fé. Nossos pais comeram maná no deserto, o alimento que passa. Comeram. Você pode ir na padaria comer um pão. Comeu, passou. Se transformou em energia para o corpo, passou. Agora, diz assim, Jesus respondeu: em verdade, coisa que você pode seguir seguro. Eu vos digo, não foi Moisés quem deu o pão que veio do céu. Foi o Pai. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo pelo seio de Maria.
estava com Deus e se submeteu a vir até nós por livre desejo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí, até interessante, né? Como anda a minha vida eucarística? Sempre ou de vez em quando, só domingo, quando interessa, quando não dá, quando você se alimenta do pão da verdade do céu ou não? Ou de vez em quando, ou de... Não podemos passar sem esse alimento, o seu corpo e sangue e a sua palavra. Por isso, toda a igreja tem duas mesas, a principal e a da palavra. É pela palavra que o corpo e o sangue de Cristo se faz presente. Né? Quando o bispo e o padre repetem a mesma frase: tomai e comei, tomai e bebei, é meu corpo. O sacrifício de Cristo, então, está ali novamente sendo oferecido a nós, para que nós tenhamos vida. Então, meu irmão, minha irmã, escute o que o Senhor está dizendo, porque o povo não escutou a Deus, nem a Moisés, nem a Arão, mas nós devemos escutar a Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu, com uma letra maiúscula está aqui. Eu, Elohim, Eli, Yahweh, Deus. Cristo é Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que se faz o pão da vida, que te mantém vivo. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Para isso, entenda, São Paulo pediu para você renunciar ao homem velho, à mulher velha, que habita, insiste em nós. Não se alimente de si mesmo, se tornando mais velho, mas se alimente do Cristo que faz você dia a dia, novo, porque é Ele, o novo Adão, o pão do céu que está em você. Então, que maravilha de palavra hoje, que maravilha de evangelho, que sirva para o nosso sustento, caminhada para a vida eterna. Não para no deserto antes de chegar à terra prometida e queira voltar para trás. Não, continua. Cristo está com você, te alimenta para você chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.